Olá, alunos, tudo bem? Professor Eduardo. Hoje vamos falar sobre bacterioses humanas. As bacterioses são todas as doenças que causam algum tipo de patologia em seres humanos. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a tuberculose, a primeira grande doença com agente infeccioso, o Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch. É o agente etiológico, ele é o causador da doença. A transmissão se dá pelo contágio direto por gotículas, utensílios contaminados, ingestão de leite, carne bovina, todos estes contaminados. O Mycobacterium tuberculosis, ele provoca alguns sintomas, como tosse, expectoração, falta de apetite e uma dor torácica. Estágios febris, fadiga constante, hemorragia pulmonar. Como se previne uma tuberculose? Existe um método preventivo profilático, para poder fazer o combate, a evitar, né, a contaminação, através da vacina BCG. Através de processos industriais de pasteurização do leite e dos seus derivados. Hoje em dia se pasteuriza até mesmo suco de uva, né? Se pasteuriza suco de laranja, sucos em geral, para evitar a contaminação com o Mycobacterium. O tratamento para pessoas com tuberculose são antibióticos e alguns quimioterápicos. Os sintomas são bem evidentes em pessoas que têm tuberculose. É possível observar nessa radiografia aqui no pulmão direito que existe uma perda de área respiratória nessa mancha mais esbranquiçada. O preto, né? A parte preta é onde tem a área sadia do pulmão. Aqui na parte da direita, né? O comprometimento do pulmão esquerdo, né? Aqui está. Ele tem então um campo mais reduzido de área, ficando mais esbranquiçado. Então a perda de área respiratória. Tá? Então a tuberculose tem uma grande característica de rompimento, de hemorragia dos pulmões. Bom, outra doença é a hanseníase, ou lepra, onde também existe o mesmo gênero, o Mycobacterium, causador da doença da lepra, ou do mal de Hansen. Porém, esse Mycobacterium é o lepre, é da espécie lepre, tá? Então é o bacilo de Hansen. Esse bacilo de Hansen, ele tem uma transmissão através do contato direto entre pessoas, objetos contaminados. Quais são os sintomas? A formação de nódulos ou até mesmo tubérculos, né? Pequenas cavidades subcutâneas com a perda da sensibilidade. Então é normal que muitas das vezes, ao tocar naquele ferimento, naquela lesão, naquela área, a pessoa não sinta, não tenha sensibilidade. Tá? São lesões ulcerosas, né? Tem aberturas, abre-se, né? Uma ferida, e deformantes. Muitas dessas lesões podem ser neurológicas, podem causar perda de sensibilidade. Tá? A prevenção existe através da vacina BCG e medidas de higiene e saneamento básico. O tratamento feito é através de antibióticos. É possível verificar que essas manchas aqui, ó, que ocorrem em algumas pessoas, podem ser, entre tantas, o mal de Hansen. Observa aqui a úlcera aberta, né, nessa pessoa, que é uma planta do pé, né, a parte de baixo do pé, decorrente do mal de Hansen. Aqui nas mãos, feridas nas mãos, até mesmo os dedos ficam dobrados, curvados. Tá? E existe sempre um mês, né, que se faz bastante campanha para evitar a propagação do mal de Hansen, que é o janeiro roxo. Certo? Sífilis, também conhecido como Lewis. Né? O agente etiológico é o Treponema pallidum. Tá? É uma espiroqueta. É um tipo de bactéria muito espiralado, bem espiralado. A transmissão é feita através do contato sexual, sendo esta uma IST. Perdão aqui o nome a sigla é uma IST. Quando a pessoa obviamente desenvolve a doença, ela vira uma DST. O uso de objetos contaminados, né? Garfo, faca, copos, e a contaminação placentária. É um dos métodos pelas quais o sífilis se propaga. Quais são os sintomas de uma pessoa com sífilis? São cancros genitais, ou seja, são protuberâncias nas genitárias,
Parece muito verrugas, feridas, em outras partes do corpo também. Inchaço dos gânglios, como o gânglio inguinal, como o gânglio que tem, por exemplo, na parte de baixo dos braços, estágios febris, comprometimento do sistema cardiovascular e o sistema nervoso. O sífilis ele é bastante agressivo e ele pode ser evitado através do uso de preservativos. Para o tratamento, se tratado com bastante celeridade, através de antibióticos. O quadro de sífilis ele é bastante comum e é possível observar estas imagens em lesões plantares, lesões palmares, até mesmo em rosáceas pela boca, né? A chamada, roséola, né, bucal. Também é observado também nas costas, em lábios e até mesmo causando uma chamada alopécia, perda capilar. Tá? Então são sífilis normalmente presentes na espécie humana. Olha só, feridas muito severas, abrem-se portas, né, para outros patógenos, deformidade na estrutura do rosto, no corpo, causa cicatrizes. Então é bem comum esse tipo de sintoma em pessoas que desenvolveram a sífilis. Difteria ou croup. O agente é o Corynebacterium diphtheriae, é um bacilo. A transmissão se dá pelo contato direto, por gotículas, e os sintomas são a dor de garganta, febre, mal-estar, dificuldade de falar e engolir, destruição de células destruição de células pela toxina. Pode afetar o coração, sistema renal, sistema nervoso e vias respiratórias. A difteria é muito agressiva quando ela se alastra pelo corpo. Uma das principais características da difteria é onde ela se aloja. Ela se aloja normalmente na região oral, como vou mostrar fotos mais à frente. A prevenção ela se faz através da vacina tríplice, uma vacina que é administrada ainda na infância. Tratamento, o soro antidiftérico e alguns antibióticos. Todo que é soro, pessoal, é administrado porque ele tem anticorpos. O soro antidiftérico ele é uma solução que tem anticorpos para a difteria, né, o Corynebacterium. E os antibióticos são para combater, né, uma outra frente, para combater aqueles que já estão aí em atividade. Vamos observar aqui umas fotos, olha só. Essa aqui onde está a infestação do Corynebacterium diphtheriae. É aqui formação de uma placa bastante grande, dificuldade de engolir, placas alastradas pelos gânglios, né? Dando feridas, a pessoa tem uma dificuldade muito grande de engolir, dores. E quando eles se alastram, podem se alastrar pelo sistema cardiovascular, sistema renal e o sistema respiratório. Aí já complica bastante o quadro do paciente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre coqueluche. A coqueluche, a Bordetella pertussis, é um bacilo também. A transmissão é um contágio direto por gotículas. Os sintomas normalmente são a chamada tosse sibilante, uma tosse que ela tem uns espasmos bastante grandes. Vômitos, crises espasmódicas, né, são crises de espasmos musculares normalmente, e hemorragias nasais. A prevenção se faz pela vacina tríplice e o tratamento através de antibióticos e antitoxinas. Nota que a vacina tríplice ela é uma vacina que normalmente ataca várias frentes, né? Coqueluche, difteria, tétano, e aí vai. Alguns mitos e verdades sobre a coqueluche, né? Ela não é uma doença grave, é uma doença grave, tá? As mães principalmente são transmissoras, é uma verdade, familiares precisam se vacinar. As vacinas tomadas na gestação apresentam riscos, isso é uma grande mentira, tá? A vacina não apresenta risco nenhum, nem para a mãe, nem para o bebê. Não beijar o bebê no rosto vai prevenir a coqueluche para a criança, isso é verdade, tudo bem? Então, evitar ao máximo, você às vezes não tem desenvolvido a coqueluche, mas a criança, por ter um sistema imunitário muito sensível, baixo ainda de células defensoras, pode vir aí a desenvolver o coqueluche. Outra doença bacteriana é a pneumonia bacteriana. Então, o Streptococcus pneumoniae, o pneumococo, se faz pela transmissão
de contágio direto de gotículas de objetos. Sintomas é muita febre, uma febre alta, intermitente, uma dor torácica ao respirar, tosse, infecção pulmonar com catarro, secreções, pleurite, é uma dor bastante grande na estrutura da pleura, tá? Uma infecção da pleura. A pericardite, também uma infecção do pericárdio, do tecido que envolve o coração. Artrites, dores nas juntas, nas articulações. As otites, que são dores de ouvido. Então, nota que os sintomas são bastante restritos, né? E quando o médico encontra esse tipo de sintomas, ele descarta muitas doenças e já aposta bastante numa pneumonia bacteriana. A prevenção é o isolamento do paciente. Ele tem que se isolar de outros porque a saúde dele imunitária está muito baixa. O tratamento se faz com antibióticos e quimioterápicos. Os pulmões normais, numa radiografia, por exemplo, apresentam cavidade escura, aqui bastante proeminente, onde demonstra que não existe nenhuma obstrução por secreção. Pulmões com pneumonia, por exemplo, provocam uma produção bastante grande de secreção, ficando esbranquiçado. Então, é uma reação normal do sistema pulmonar produzir secreção para tentar eliminar o patógeno. Tá? Já a meningite meningocócica, ou meningocócica, né? Normalmente se diz meningocócica, ele tem como agente a bactéria Neisseria meningitidis. É um meningococo. Tá? A transmissão, então, se dá pelo contágio direto de objetos contaminados. Os sintomas são secreção nasal, dor de garganta, cefaleia, uma dor de cabeça muito grande, febre intermitente, prostração, a pessoa fica muito lenta, né? Rigidez na nuca, vômitos em jato, muito forte o vômito, delírios e ainda pode levar o indivíduo ao coma. Tá? O coma que pode não ter volta. Tá? A meningite meningocócica, ela pode levar o paciente à morte em um curto espaço de tempo. Por prevenção, nós utilizamos a vacina, mas porém ela tem uma duração muito pequena. Tratamento através de antibióticos e um soro que tem anticorpos, soro para aquele tipo de meningococo. Então, só para dar uma noção para vocês, o que é a meningite? Nós temos um tecido na volta do cérebro, tá? São chamadas meninges. As meninges são um tecido que reveste o cérebro, protegendo, envelopando esse cérebro. Quando o Neisseria ele infecta esse tipo de tecido, ele provoca uma inflamação, levando essa inflamação para as partes mais sensíveis do cérebro, o que são possíveis observar algumas lesões através da pele. Aqui esse copo está demonstrando que quando a pessoa pressiona o copo para tentar ver qual tipo de ferida que está se formando, e a ferida, ao apertar o copo, não some, é clássica da meningococcemia. Tá? Então aqui é possível observar também algumas hemorragias perto da pálpebra do olho, no próprio olho. Né? Então são sintomas muito simples de se observar uma meningite meningocócica. Já a febre tifoide, o agente é a Salmonella typhi. Tá? É um bacilo também. Transmissão se dá por água, alimentos contaminados, contágio direto. Tu percebe que água e alimentos contaminados é um dos grandes veículos de contaminação para bacterioses. Os sintomas: diarreias intensas com sangue, cólicas, muitas dores, né, abdominais, estágios febris, úlceras intestinais, feridas intestinais. A toxina pode comprometer o sistema nervoso central. A febre tifoide, o indivíduo chega a ter 41 até 42 graus Celsius de temperatura. É muito alto. Desnaturação de proteína severa. A prevenção, então, através feita de vacina, saneamento básico e hábitos de higiene. Lavar as mãos, limpar os alimentos contaminados, né, lavar. E o tratamento é feito através de antibióticos específicos para a febre tifoide. Tá? O cólera. Esse aqui é um grande e importante agente, né? Transmissor, vamos dizer assim, de moléstias dentro de países subdesenvolvidos e em desenvolvimento.
O cólera, o agente causador da doença, é o Vibrio cholerae, tá? É um vibrião. A transmissão se dá através de água e alimentos contaminados. Os sintomas é uma diarreia muito intensa. A perda de água por grave, né? A perda intensiva de água leva a uma desidratação severa, que é normalmente a causadora da morte dos indivíduos. A prevenção é feita através de uma vacina que infelizmente tem curta duração. É possível fazer o saneamento básico e deve-se fazer o saneamento como método preventivo, profilático, e hábitos de higiene. O tratamento é feito através de um soro reidratante e antibióticos. É muito comum ver este tipo de quadro aqui, olha, pelo mundo, né? As manchas vermelhas marcando a presença de países onde o cólera ainda não foi erradicado. Então tu percebe que países que estão em desenvolvimento ou até mesmo subdesenvolvidos, como é o caso dos países africanos, países do norte aqui, ó, Rússia, né? Países da Ásia, Índia, África, países como o Brasil, Bolívia, então o México, todos eles registram casos significativos de cólera, tá? Essa foto aqui eu tirei do site do Médicos Sem Fronteiras, numa campanha na tentativa de diminuir os casos de cólera no Brasil, certo? Bom, a leptospirose. O agente é a Leptospira interrogans. É uma espiroqueta também, aquela tipo de bactéria que é espiralada. A transmissão é feita através de água, alimentos e objetos contaminados, normalmente por urina de ratos. Os ratos, camundongos, cães, galinhas, coelhos, todos eles podem ser transmissores do Leptospira interrogans. Qual o mais comum, pessoal? Os ratos, tá? Quais são os sintomas? Febre alta, calafrios, dores de cabeça, né? Dores musculares, dores nas articulações, uma anemia severa pela perda de células células do tecido sanguíneo, né? As hemácias, complicações renais e a icterícia, aquele aspecto meio amarelado da pele. A prevenção, a profilaxia eu faço através de vacinas, né? As vacinas e controle dos vetores. É muito comum em momentos de inundação, né? Onde tem chuvas intensas, as ruas alagadas, os esgotos sobem, os ratos saem e aqueles esgotos estão com urina de rato. As pessoas, através do caminhar nessa água contaminada, se machucam e serve de porta de entrada para o patógeno Leptospira. O tratamento é feito através de antibióticos específicos para a leptospirose. Dá uma olhadinha nesse desenho que praticamente diz tudo. O rato urina na água, né? Através dessa urina na água, onde tem as espiroquetas, eles vão entrar no corpo humano através de uma porta. Pode ser uma ferida, um corte, etc. Vão entrar e vão causar a leptospirose. Tudo bem? Uma doença bastante importante nos grandes centros urbanos. Botulismo. Botulismo, o agente é o Clostridium botulium, é um bacilo, e ele foi uma doença muito comum, muito usada, né, em questões de vestibular, quando foi falado da Primeira Guerra. O botulismo, ele vinha sendo sempre tratado, né, dentro das questões como sendo um problema de indústria, um problema industrial. Vamos entender o porquê. Esse Clostridium botulium, pessoal, ele produz uma toxina que vai contaminar os alimentos. Na verdade, ele degrada os alimentos através dessa toxina e começa a infestar esse alimento. Esse alimento normalmente são alimentos enlatados. Pode ser conservas, até mesmo pode ser conservas bastante comuns, como é o caso de peixes. Tá? Clostridium botulium, ele apresenta, quando infestado através do sistema digestório humano, ele pode causar dores abdominais, paralisia neuronal. Essa paralisia neuronal, ela leva sucessivamente a uma paralisia muscular. Então, a paralisia dos neurônios musculares e a paralisia de funções motoras. Então, o comando motor, neuronal, motor, ele é afetado pelo botulismo.
Como forma de prevenção, a gente tem que ter o cuidado com os alimentos enlatados. Latas que estão amassadas podem estar rompidas, abrindo espaço para a passagem de ar, o que vem a oxigenar estas bactérias e elas vêm crescendo em cima da proteína, em cima do alimento, aumentando a sua população e vir a causar então a doença. Tratamento: o soro com a antitoxina botulínica, tá? Então existe tratamento desde que administrado em tempo adequado. No caso aqui, por exemplo, dessas grão de bico, né, vagem, ervilhas, bastante cuidado com esses compostos, né? São algumas características, né? A perda de movimentos da pálpebra, por exemplo, feridas pela pele. Nota que essa perna aqui ela está dobrada, mas não é porque a pessoa quer. Ela não consegue mais esticar a perna por uma contração muscular que é involuntária e ela não regride mais. Então é muito comum também o acometimento dessa doença em alguns bovinos. E notem, essa criança que está aqui na foto, ela está totalmente arqueada, olha só, com uma curvatura muito grande da musculatura aqui da nuca, né? E essa curvatura ela vem através de um movimento involuntário dessa musculatura frente à ação da enzima botulínica, que causa então normalmente a morte dos indivíduos. É possível sim morrer-se de botulismo. Aí vou à frente, como falei, volto um pouco atrás, perdão, para relembrar a questão da Primeira Guerra. Muitos soldados haviam contraído o Clostridium botulinum nas latas que eram enviadas ao exército para se alimentarem nas trincheiras. As latas vinham e eram embarcadas de qualquer maneira nos navios. Muitas das latas se rompiam, as latas não tinham um tratamento interno para evitar com que houvesse crescimento e houvesse uma preservação do alimento ali dentro. Então era um ambiente propício para que essas bactérias crescessem. Tá? O tétano, né, o Clostridium tetani, também é um bacilo. Ocorre então a transmissão através de ferimentos perfurantes. Ela é uma doença muito conhecida, né? Pela famosa furo do prego, né? A pessoa está caminhando e vai lá e fura o calçado, atravessa o pé com um prego, um parafuso, e o Clostridium tetani, que está no solo contaminado, normalmente por fezes de hospedeiros. Isso é inevitável, sempre acontece, né? Está sempre cheio, né, de coliformes fecais, e esses ferimentos vão absorver, né, o Clostridium tetani e vão cair na corrente sanguínea e o ciclo dele vai se fazer. Quais são os sintomas do tétano? Uma cefaleia intensa, uma febre, dores musculares, paralisia muscular, né? Essa paralisia muscular é o encurtamento dos tendões e o encurtamento muscular. Tá? A prevenção é feita através de uma vacina tríplice. Tá? O tratamento que se faz quando a pessoa já possui o tétano, através de soro, a antitoxina. Né? Então o soro que já tem os anticorpos tenta eliminar a atividade da bactéria Clostridium tetani. Muito comum a visualização deste quadro, né, nos hospitais, de pessoas que contraíram Clostridium tetani, o encurvamento, né, em C da musculatura, deixando a pessoa virada, né, praticamente virada. O que acontece? O Clostridium tetani ele libera uma substância chamada tetanoespasmina, que ela se conecta aqui chamado espaço sináptico, se conecta no chamado transmissor, aqui, ó, nos canais de transmissão. Então ele se conecta e impede a transmissão do neurônio excitatório. Então a pessoa contrai a musculatura e não descontrai mais. Tá? Ocorre um bloqueio da liberação do transmissor. Então a pessoa fica contraída e não descontrai mais. Certo? Então isso tudo acontece com um nervo motor, um neurônio motor. Por isso que acontece esse tipo de quadro. Tá bom? Como orientações de estudos para vocês, eu deixo aí então
o livro-texto na página 74 a 77. Alguns livros, dependendo da edição que tu está usando, existe outras numerações, mas todos esses livros possuem nessas páginas algumas doenças humanas causadas por bactérias. Tem até mais do que essas que eu falei aqui, tá? Também não deixa de pegar no Moodle um quadro comparativo de doenças bacterianas, que tu vai poder utilizar o teu livro, a videoaula, o material em PDF, para completar esse quadro e aí sim completar os teus estudos, tá? De já, agradeço a atenção e bons estudos!